Olá, sou William Penteado e hoje irei abordar sobre um tema muito importante, a saúde intestinal e o quanto ela influencia. De começo, uma grande parte do sistema imunológico se encontra no trato gastrointestinal. Portanto, vale a pena fortalecer o microbioma intestinal, já que isso melhora a sua saúde como um todo. Adentrando na seguinte frase: a doença começa no intestino. Isso é uma verdade. Não apenas a saúde, mas também as doenças começam no intestino, sendo que tem várias doenças que são afetadas pelo microbioma intestinal. Alguns exemplos de doenças frequentes, exemplo, aqui eu dei algumas como TDAH, o autismo, diabetes, mas não apenas isso. A lista continua. Podemos citar também a obesidade, Parkinson, dificuldades de aprendizado, etc. Uma revisão, agora citando de 2020, ela vai muito além e afirma que todas as doenças inflamatórias têm início no intestino. Sim, parte da culpa se deve ao excesso de higiene. Isso mesmo, nos limpamos demais. E isso acaba nos afetando de maneira negativa. E o que é algo bem curioso. Não é, em alguns casos, a falta de higiene, sim o excesso. Agora, prosseguindo, o que o artigo diz em si? Nesse primeiro tópico aqui, acerca da alimentação, o artigo em questão trata especificamente da chamada permeabilidade intestinal e seu papel em favor do desenvolvimento de doenças inflamatórias crônicas. Agora, segundo o Dr. Alessio Fasano, podemos citar aqui ele, pois é um especialista, principalmente um gastroenterologista pediátrico. Ele diz o seguinte: a alimentação influencia, no caso da genética humana, a dita epigenética, no microbioma intestinal, o que sugere que a perda de função da barreira mucosa, em especial do trato gastrointestinal, afeta e de maneira mútua e recíproca, afetando assim, em última análise, o sistema imunológico, influenciando no surgimento de diversas doenças inflamatórias crônicas, como doenças autoimunes, infecciosas, metabólicas e tumores também. Agora, adentrando em alguns detalhes acerca do terceiro tópico aqui, podemos citar a questão das bactérias e não da genética. Porque o que as pessoas pensam? Que a genética é quem determina de maneira inequívoca que doenças teremos, quando na verdade pode ser sim a questão das bactérias que temos em nosso corpo. São as bactérias, não, segundo aqui citando de novo, não os genes que reagem e nos guiam, ou melhor dizendo, que regem o destino da saúde. Como o próprio Dr. Fasano destaca, não temos genes suficientes que expliquem a enorme quantidade de doenças crônicas que podemos desenvolver. Os genes também não são capazes de explicar quando uma doença terá início. Sim, sim, isso é bem curioso. Agora, adentrando um pouco mais, quarto slide, podemos dizer aqui: o que explica, ou melhor dizendo, perguntando, o que explica a causa das enfermidades? E posso responder que são sim vários fatores, mas o principal, aqui diria eu o mais importante, e até uma proposta do doutor, ele diz o seguinte: que devemos voltar nossa atenção especificamente para o microbioma, visto que, segundo ele, é quem dita o nosso destino, basicamente. É a interação entre nós
como indivíduos e o ambiente no qual vivemos. Esse seria o fator, segundo ele, mais importante. Dando como exemplo aqui de doenças inflamatórias causadas por problemas intestinais, primeiro tópico seria esse daqui. Alguns exemplos de doenças autoimunes seriam também causadas pelos problemas intestinais. Exemplos: doença celíaca, diabetes tipo 1, doença inflamatória intestinal, esclerose múltipla. Sim, são várias, diversas. No segundo tópico aqui, eu separei esses 4 em específico, eu isolei cada um deles. Em questão dos distúrbios metabólicos, podemos citar como, por exemplo, obesidade, resistência à insulina, doença hepática gordurosa, a famosa doença hepática gordurosa não alcoólica. Tem algumas diferenças aí. A diabetes gestacional, diabetes tipo 2, são alguns exemplos principais. Nas doenças intestinais, dá para se dizer como exemplo, síndrome do intestino irritável, sensibilidade ao glúten. Sim, não são poucas. Agora, adentrando o último tópico principal aqui, que eu acho interessante de citar também, são as doenças neuroinflamatórias. Essas, por sua vez, também são bem variadas. Sim, alguns exemplos. O transtorno do espectro autista, esquizofrenia, depressão, fadiga crônica, entre outras. Essas daqui são só algumas para citar alguns dos problemas que podem ser dados no cérebro. O fator inflamatório está relacionado até mesmo a questões como o Alzheimer. Então, sim, o Alzheimer tem outros fatores, mas esse também é um dos principais. A questão inflamatória, sem dúvida, influencia e de forma muito grande. No geral, como um todo, daria para resumir esses artigos com as seguintes frases aqui: que as bactérias em si podem sim e são muito importantes. As bactérias intestinais, elas regulam e são capazes de influenciar a expressão genética por meio, por exemplo, da ativação e também da desativação de certos genes. Em outras palavras, você não fica, como dito, refém, mas você também se torna, de acordo com o tipo de bactérias que você tem no seu intestino, um agente, entende? Se você souber quais as bactérias influenciam na sua saúde, seja para o bem, seja para o mal, você pode também decidir qual é o rumo que a sua saúde irá tomar, se é positivo, se é negativo. Como um todo, é muito importante, evitando assim inúmeras doenças e melhorando nossa saúde, ou é claro, piorando. Vai aí muito de como é o seu estilo de vida, quais são as micróbios, literalmente, que mais influenciam a sua vida. Então é bem curioso, mas é algo importante a se citar. Bactérias, no geral, não são apenas transmissores de doenças, mas pode ser também a cura de muitas doenças. A maioria das pessoas, elas têm aversão a bactérias, a seres vivos e acabam exagerando e agindo de forma imprudente quanto a isso. Enfim, obrigado por acompanharem até aqui. Agradeço sinceramente e até o próximo vídeo.